Sejam todos bem-vindos à nossa mais uma live aqui no canal Despertar e Realizar. Para você que está no Instagram, acompanhando com a gente e vai acompanhar com a gente. Para quem está também aqui no YouTube, sejam todos bem-vindos, assista com a gente. Hoje eu tenho duas outras convidadas. Mas você vai perguntar, duas outras? Como assim? É diferente? Não, são as mesmas. Ana Menezes e Vânia Carvalho. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que dá muito o que falar. Você já se perguntou o que te trava de verdade? Será que é algum bloqueio, alguma coisa inconsciente? Ou você pode estar sendo influenciado no dia a dia por pessoas, circunstâncias e situações que impedem você de ir um pouco mais longe? Para esse bate-papo aqui no YouTube e também no Instagram, aqui no Instagram eu vou convidar Ana Menezes e Vânia Carvalho. Então vamos aqui esperar nossas convidadas chegar e a gente vai começar a falar sobre isso. Cheguei. Vânia chega juntinha Olá, sempre. Para você, olá, sempre. que bom Isso. recebê-las aí, Ana, receber você, Vânia, que bom. Sejam bem-vindas mais uma vez para falar hoje sobre um assunto que vai dar muito o que falar, hein? Estão preparadas aí para esse bate-papo Sempre, transformador? sempre pronta. Sempre. Sempre. Maravilha. Muito bom, Sempre muito bom, muito bom. pronta. Ana e Vânia, antes de vocês chegarem, eu fiz uma pergunta para as pessoas. O que, na verdade, trava uma pessoa para... Não deixa a pessoa andar em qualquer aspecto da vida, seja no aspecto pessoal, no aspecto profissional, na tomada de decisão ou em fazer uma decisão trazer resultados. A minha pergunta foi, será que é algum bloqueio, algo inconsciente que a pessoa já traz consigo, ou o dia a dia influencia a pessoa, né? Circunstâncias, enfim. O que de fato trava alguém? Será que o dia a dia é capaz de fazer isso? É o que a gente propõe para as pessoas hoje à tarde, né? Nesses 30, 40 minutos que vamos ficar aqui. Então, a pergunta é, ah, Ana, vou até dirigir essa pergunta para você. Vamos ver o que é que você pode trazer aí como uma possível resposta, né? Na sua opinião, Ana, na sua visão, como as influências invisíveis, aquilo que a gente não consegue enxergar, como que elas começam a moldar o comportamento da pessoa, sendo que a pessoa sequer percebe isso? Eita. Raimundo começou com força, hein? É porque, assim, quando a gente fala de influência, né? Hoje está na modinha aí, tem muitos influenciadores, né, na internet aí, mas o que é, de fato, essa influência, o que ela interfere no seu dia a dia e na sua vida, né? Então, muitas vezes, na nossa família, ou no nosso trabalho, no nosso bairro, ou onde quer que a gente é conduzido, às vezes, para situações que não diz muito sobre você, mas você vai, é aquele efeito manada, né? Que você fala, se todo mundo está indo nessa direção, eu vou também, né? E aí você está numa família ou num trabalho onde ninguém prospera, ou ninguém muda de estágio. Então, eu estou nesse trabalho, eu estou confortável aqui, eu não almejo me tornar um chefe, um superior. Eu fico aqui porque aqui eu estou segura e é normal aqui é normal. Será que eu estou sendo influenciada pelo meu ambiente? Já que todos que passaram ali antes de mim se contentaram com aquilo, ou é sobre mim mesma, é a Ana que está travada, que não tem força, que não tem capacidade. Então eu acredito que o lugar onde você está te influencia sim para determinar se você avança ou se você permanece onde está. Não sei se respondeu a sua pergunta. Olha, faz todo sentido, né? Você trouxe ambientes, né? Trabalho, família, enfim, inclusive a quem esteja hoje, por exemplo, no ambiente universitário, buscando, ou um ambiente mais técnico, buscando mais conhecimento. Mas a forma como a pessoa recebe essa informação, dentro desse contexto, né, das relações, dessa relação mais social, faz sim com que a pessoa ela tenha direcionamento e redirecionamento. Por exemplo, eu posso fazer um comentário para você dentro de um contexto de suas escolhas, eu posso trazer uma opinião forte, o que eu penso sobre, e isso
faz com que você repense. Eu acho que o Raimundo tem razão. Então, se houver uma vulnerabilidade da sua parte, é o que a gente chama de... A pessoa não tem opinião própria. Então, se a pessoa ela não tem certeza, não tem convicção quanto ao que ela busca e o que ela quer, eu posso bloquear a pessoa, eu posso travar a pessoa. Então, o ambiente influencia, com certeza, absoluta, né? Esse dia a dia. E agora eu pergunto para a Vânia. Vânia, o que acontece, agora já que a pessoa ela pode ser influenciada, dentro das emoções humanas? O que acontece emocionalmente quando a pessoa ela passa muito tempo se permitindo ser influenciada por padrões negativos? Você acredita que tem algum prejuízo emocionalmente? Total. Eu não sei se eu vou conseguir responder, mas vamos tentar. Quando tem padrões, são o quê? São coisas que você já ouviu e você viveu dentro da sua casa. Por exemplo, um padrão é uma pessoa, eu vou falar sistêmica, se você tem alguém que faliu no antepassado, os seus antepassados, um avô que tinha um negócio e que ele não foi para frente, não foi bem sucedido, aquilo vai ser comentado pelo seu pai ou pela sua mãe, né? Tanto do lado paterno como materno. E o que vai ficar ali? Inconscientemente, você vai ter escassez. Você vai... a repetição de padrão, ela é muito comum nesse sentido. Inconscientemente, você cria, emocionalmente, você fala, eu não posso abrir esse negócio, porque se eu tiver que abrir um negócio, eu vou fazer igual o meu avô, eu vou falir. Então, você se priva de construir o seu próprio negócio, o seu profissional, que às vezes ele é autônomo, ele não é uma coisa que você sólida, né? Que você abre uma mercearia. Às vezes o seu avô foi uma farmácia, uma mercearia, qualquer coisa. Mas o fato dele ter falido já traz você a repetir o mesmo padrão, de uma forma emocional, pensando na escassez. Eu não vou investir nisso, eu não vou fazer isso, porque se eu perder, eu vou ter que vender a minha casa, eu vou ter que vender o meu carro. Então, começa assim, você se interrompe. A partir do momento que você tem essa escassez dentro de você, esse medo de perda, e o que as consequências que a perda vão te fazer, você já está repetindo um padrão. Então, Ana, Então, pode Vânia, falar. eu até abri um insight aqui da Vânia e eu queria acrescentar uma pergunta. Então, você quer dizer que é isso que faz com que as pessoas travem, né? Que traz aqui ao tema, né? O Isso. medo de fracassar como... O medo do fracasso em qualquer negócio, em qualquer coisa, ela trava. Não, eu vou trabalhar para os outros porque eu faço meu trabalho, né? Você cria um medo de você ser responsável por aquele negócio, de você ser o dono de algo. Porque o dono de algo, você vai fechar, você vai falir, e você cria um medo tão grande emocionalmente que você fala assim, não, e se o governo acontecer uma guerra? Por quê? Porque, como nós sabemos, hoje nós vivemos da internet e a cada segundo existe uma informação. A gente não sabe se ela é verdadeira ou falsa. Então, as pessoas hoje estão muito ligadas, né, na mídia. Então, a internet hoje, ela mesmo te assusta. Uma guerra que acontece, nossa, a escassez, a pessoa tem tanto medo de ser escasso, de não ter, de perder, que ela olha uma guerra no Pacífico e ela fala, vai chegar aqui e eu não vou fazer nada, vou esperar. Então a gente fica aquela coisa, né? Você se trava e você pensa assim, 2029, acho que vai estar tudo calmo, porque o futuro é promissor. Então, eu vou esperar. Enquanto isso, você vai se triste, né? Porque você não está no lugar certo, você não está fazendo aquilo que o seu propósito que você veio para fazer. Então, não sei se eu respondi sua pergunta,
A repetição de padrão leva nesse caso, desse exemplo, eu estou dando a escassez. É um dos, né, gente? É um dos, né, Raimundo? Sim, sim, sim. Você trouxe, Vânia, duas coisas aí. Você foi muito enfática em medo e você falou de autossabotagem. Você não falou aqui autossabotagem, né, de forma bem definida, mas você deu toda uma evidência da autossabotagem. Ou seja, a pessoa, ela começa a fazer uma prospecção, por exemplo, de uma projeção de futuro, às vezes com questões das quais ele não está no controle. Por exemplo, se daqui 2 anos as coisas vão estar normalizadas ou não, a gente não consegue dizer. Por exemplo, diga-se de passagem, quantos anos tem a guerra entre Ucrânia e Rússia? Mas a vida das pessoas está fluindo. Aí entrou o conflito Israel com o Hamas, Israel e o Irã, Estados Unidos e Irã, e a pergunta é, quando isso vai acabar? Não sabemos. Então, será que as redes sociais, você falou rede social, e é interessante que lá quando a Ana respondeu a pergunta anterior, as redes sociais, inclusive, é um dos ambientes onde as pessoas, nós estamos inseridos. O Instagram agora, rede social, o YouTube agora, rede social, maravilha. Isso é bom demais. Porém, se a gente fica naquela ociosidade do tempo, ali, buscando preencher um vazio interno, se comparando com o que a gente, se projetando com o que a gente vê ali aparentemente, mas desconhecendo as causas por trás de todo aquele sucesso, o glamour, etc. e tal, isso pode me paralisar, porque eu chego à seguinte conclusão: está longe de mim chegar nesse nível. Eu não consigo chegar nesse nível. Então, querendo ou não, as redes sociais, o bate-papo em família, pode ser que alguém diga, Ana, para de sonhar alto, pelo amor de Deus, pé no chão. Então, esses são velhos paradigmas que já evidenciam que a pessoa ela já instalou no cerne do seu inconsciente um certo bloqueio. Ou seja, você está programada por, põe pé no chão e diz que pé no chão é ser realista. E diz que as pessoas realistas são as mais sensatas. E eu vou dizer, essa ideia de realismo, de pé no chão, frase de efeito como coloca o braço, o chapéu do braço alcança, são alguns tipos de frases que as pessoas usam que evidencia que a pessoa está travada. Então, de fato, Vânia, você respondeu, a Ana também respondeu a pergunta. Nós podemos sim nos travar a partir de medos, ansiedades, comparação nos espaços, inclusive, diga-se de passagem, a rede social é um campo onde a gente está, ora, empoderado, ora também vulnerável, né? Depende muito desse posicionamento meu, como eu estou aí. Mas para as pessoas que estão aí nos assistindo, eu tenho uma pergunta para você também. Veja se você tem uma resposta para essa pergunta. Qual o ambiente mais frequentado por você hoje? Bem, talvez você diga, a minha casa, a escola, a universidade, seja lá onde for, o trabalho, ok. Mas a grande pergunta é, como esses espaços, como esses ambientes estão interferindo no progresso e no sucesso da sua jornada de vida? Não somente de vida, a gente não está aqui sendo taxativo em dizer que é somente trabalho, empreendimento, empreender na vida. Não é essa a questão. Mas no contexto geral, você é uma pessoa mais fluida ou uma pessoa mais travada? Que tipo de pensamentos são mais latentes na sua memória consciente? São aqueles que te falam, avança, ou aqueles que dizem, bem, acho melhor eu sentar e esperar porque as coisas estão muito difíceis? Responda essa pergunta. Qual ambiente frequentado por você é mais influente no contexto negativo? E que tipo de influência é essa que te trava? Coloca aí nos comentários. Cuidado para você não se arriscar, hein? Você vai falar assim, é meu marido, né? É meu filho, é a minha mulher, é a âncora, é a trava. Tome cuidado, hein? Porque senão você pode perder a chance de continuar feliz onde você está. Hein? Aí eu vou aproveitar, vou dar um dedinho aqui qual o ambiente que eu estou frequentando agora. Então, assim, quando nós começamos esse projeto, né, a gente usa muito o quê? A internet, né? Estabeleceu para mim procurar estudar mais, conhecer mais coisas. A procrastinação que eu tinha do medo, né? Não, eu não vou ver isso, eu não vou assistir isso. Mudou toda a minha concepção. Por quê? Porque agora eu tenho que ler bastante. Então, a internet
está me ajudando a alavancar Tá para influenciando. prosperidade. Está Influenciando influenciando positivamente. positivamente. Por quê? Porque senão você vai assistir um filmezinho, você vai fazer alguma coisa, e aí você deixa esse filmezinho, esse dedinho rolando para a hora que você determina que é sua hora de lazer, de relaxar. E aproveita as redes sociais, porque tem muita informação boa. Então, eu me condicionei a olhar essas coisas. São os antigos, né? O Carl Jung, Russell, são tantas pessoas que escreveram coisas maravilhosas que hoje estão na atualidade e nós temos a oportunidade de aprender com eles. Então, eu estou aproveitando essa e deixei o medo. Eu destravei totalmente para criar coisas, aprender, para poder passar um pouco para vocês aqui. Então, o meu exemplo aí, por isso que eu peguei essa chave do Raimundo para falar que eu era assim, eu ficava vendo coisas aleatórias do dia a dia. Hoje não, hoje eu aproveito o meu tempo nas redes sociais para aprender. E eu acho que isso foi um destrave muito grande, porque tem muita coisa boa, muitas informações para melhorar o nosso autoconhecimento, tudo, né? Tudo na vida, e tem todas essas informações na rede social. Eu me destravei, eu tento aproveitar o máximo que eu posso. E você, Ana? Eu estava aqui com a cabeça a mil pensando, né, em todas as influências. Eu estava aqui buscando influências, né, porque a nossa mente ela é muito sábia. No sentido, a partir do momento que vocês vão falando, a mente ela vai trazendo lembranças, momentos e situações onde a gente se sentiu influenciado por algo, né? É como aquela coisa assim, você já foi Maria, vai com as outras, né? Que é aquele ditado brasileiro que tem, É, Maria vai com as outras, né? E aí eu é. estava pensando aqui, eu falei, meu Deus, quando que eu fui Maria vai com as outras? E até antes da live mesmo, eu estava conversando com o Raimundo e a Vânia, eu falei, eu acho que eu não sou influenciável. Eu gosto de ir no sentido contrário, né? Mas isso não quer dizer que em algum momento eu não me influencie por algo ou por alguma situação, dependente do ambiente onde eu estou. Nossa, aí fico ouvindo aqui os insights, fico pensando, meu Deus, dentro da minha própria família, teve situações de pessoas me olhar e dizer, o trabalho que você faz não é trabalho. Então, assim, que tentaram me influenciar de alguma maneira, desacreditando do meu trabalho. E aí isso me fez parar. Eu fui influenciada. Não. Pelo contrário, eu peguei a força, eu falei, pois eu vou mostrar para essa pessoa que sim, é um trabalho. É um trabalho de amor, de respeito, de movimento. Eu estou me movimentando e eu entendi que o meu movimento, a minha força de vontade de mostrar o meu trabalho causava no outro incômodo. E eu poderia ser influenciada por essa pessoa que tem medo de ir. Então, às vezes, a gente precisa ter cuidado. Será que esse medo é meu ou é de alguém que eu confio? Será que esse medo é meu mesmo? Será que eu realmente tenho medo de me expor? Ou eu estou preocupada com a exposição que eu vou ter lá fora ou dentro de casa, por ter me exposto lá fora? Então, fica aí a pergunta também, né, para vocês. É. Vocês já perceberam se esse medo, esse travar, é seu mesmo ou é das pessoas próximas a você? Né? Então, eu acho que é um questionamento que a gente tem que se fazer. Isso é meu ou me deram e eu estou carregando? O que é que você acha, Raimunda? Agora eu quero que o Raimundo responda essa. Boa. Ok, né? A gente pode dizer o seguinte, que os pais, falar dos pais, por quê? É o primeiro contato social de um indivíduo é com seus genitores, pai e mãe, não é? E às vezes, inconscientemente, eu estou dizendo às vezes porque eu não quero ser taxativo e dizer que todos os pais fazem isso, Sim, senão eu estaria sim. Com protocolando certeza. padrão. Mas na maioria das vezes, são frases continuadas que os pais dizem para os seus filhos. Por exemplo, talvez um pai pode dizer assim para o filho, você acha que esse negócio de ficar vendendo docezinho no semáforo, isso vai te dar futuro?
Bem, quando se fala de vender no semáforo, é uma cultura típica do Brasil, de informalidade, do comércio informal, desmerece a pessoa, desmerece o trabalho. Então, que tipo de conceito a pessoa cria sobre o trabalho informal? Que isso não vale a pena, isso não dignifica. Logo, mesmo que ele tenha muito talento, muito dom para vender, para negociar, ele vai suprimir. E ele vai fazer um curso superior, vai fazer muitos estudos e no final vai estar frustrado. Ele vai falar, culpa de quem? Culpa de vocês. Culpa do pai, da mãe. Ele vai terceirizar. Por quê? Porque ele herdou um padrão. Ele herdou um conceito que não é dele. Ele tem um conceito totalmente diferente, mas ele abraçou essa causa por respeito às pessoas que ele admira. E as duas pessoas que ele mais admira, pai e mãe. E acredite, Ana e Ivane, eu vou dizer mais para vocês. Os pais vão trazer para esse filho modelo, exemplo. Está vendo o filho de fulano? Está vendo o filho de ciclano? Sabe por que, que ele está nesse carrão? Sabe por que ele está nessa mansão? Porque ele fez isso e isso. Então ele traz um padrão para ele, o pai, e diz, é esse padrão que você tem que copiar. Então a pergunta é, as decisões desse rapaz é com base na sua compreensão, seu entendimento do como a vida deve ser vivida, ou como seus pais quiseram? É como os pais desenharam. E a gente pode dizer, está errado isso? Não estamos aqui para dizer certo ou errado, mas que as pessoas reconsiderem como estão influenciando o outro. E aí eu posso dizer para você, Ana, agora respondendo a tua pergunta, às vezes um padrão, ele foi copiado, simplesmente foi reproduzido. Ele não foi construído pela pessoa por vontade própria. Faz sentido a minha resposta? Oh, com certeza, né? Nós somos aqui duas consteladoras, nós já estamos aqui. Opa! Foi bem na vez. Faz muito sentido quando a gente fala de padrões, porque como consteladoras, né, a gente acredita que uma pessoa ela não nasce, como diz, olha, nasceu puro, sem nada. A gente acredita que a pessoa nasce com mochilinha nas costas, uma mochilinha de padrões, de coisas que vêm de várias gerações. Então, imagina aí, fala assim, nossa, esse aí é tão puro, nasceu sem nada. Tá limpinho, vai começar do zero, vai não. Ele já vem com a mochilinha. Você já nasce herdeiro. Então, tem pessoas que falam assim, eu nunca fui herdeiro. Foi sim, você já nasce herdeiro. Então, você é herdeiro, sim, dos padrões que os seus antepassados viveram, que os seus pais viveram. E consequentemente, seus filhos também serão herdeiros dos seus, se você não decidir olhar para isso agora. Então, é esse convite que a gente está fazendo aqui para você, te convidando a olhar e destravar. Olhar qual padrão da sua vida você se esforça para avançar e ver que continua parado no mesmo lugar. O problema não veio só de você, ele veio de muitas outras gerações. Então, analise com amor, com respeito, olhe, devolva para eles o que é deles e siga apenas com o que é seu. Essa mochilinha você pode devolver com amor, com carinho, com respeito e sem julgamento. E para completar, né, Ana, também vou completar que eu aqui também, terapeuta e consteladora, é tão importante saber isso, porque muitas vezes você faz as coisas e é aquela velha história, né? Por quê? Por que comigo, né? Por que que comigo não dá certo? Mas é por quê? Porque existem limitações nessa mochilinha, existem repetição de padrão, existe honrar e fazer igual ou pior, e principalmente quando você julga. Nossa, a minha família é isso, ou fulano é aquilo, você está sempre julgando o outro. Ele conseguiu entrar nessa faculdade, foi sorte. Essas coisas. Então, isso tudo a gente está atrás na mochilinha. Então, vamos devolver para quem pertence e ficar com o que é seu, o que é leve, para você poder crescer, prosperar. Despertando, você vai conseguir realizar. Então, por isso que a gente fala da nossa coisa que é despertar e realizar. Esse é um grande despertar. Porque quando a gente toma consciência que o ambiente, que o que eu ouvi, não é o que eu quero para mim, para eu mesma, não, eu quero fazer diferente. Eu quero ser próspera. Eu sou merecedor, eu sou merecedora de uma vida melhor. Eu vou tentar abrir esse negócio
Por quê? Porque não é porque o meu avô ou alguém da minha família não deu certo, eu deixo com ele o que foi dele, que foram deles. E eu sigo em frente fazendo o meu jeito de lidar com o cliente, a minha maneira de organizar as coisas para serem vendidas, a maneira que eu tenho de fazer a minha terapia, a maneira que eu tenho de olhar para o outro. E isso tudo eu estou despertando. E se eu estou despertando, com certeza vai fluir e vai realizar. E eu vou quebrar. Você aí que está do outro lado, Raimundo, Ana, o que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando tudo que nós queremos que as nossas gerações, que eu não tenho filhos, o Raimundo não tem, mas a Ana tem. Então, essa geração que vai vir, elas não vão passar por essas coisas, porque nós estamos tendo a oportunidade de colocar o nosso campo familiar em ordem, que é a hierarquia, que é o equilíbrio e é o pertencimento. Quando nós conseguimos fazer essa coisa maravilhosa, que é deixar o nosso campo familiar limpo, fluido, as gerações que vierem para frente, elas não vão travar, elas não vão ter medo. Se elas vão olhar com o pé no chão pela realidade do momento e não por causa de um sentimento que ela não sabe nem de onde que veio. Então, eu deixo aqui, vamos despertar para que a gente possa realizar. E deixo com o Raimundo agora a fala. Obrigada. É interessante que quando a Vânia e a Ana trazem essas respostas, construções, vocês foram falando e eu fiquei pensando aqui. Tem um cidadão que ele é um investidor do Brasil e antes de falar do investidor do Brasil, que é um caso muito típico do que acontece com todos os seres humanos, tá? Nós não estamos aqui dizendo que é errado pedir a opinião de outras pessoas. Nós estamos dizendo que é errado você acatar um conselho, uma sugestão de alguém. Não é esse o caso. Mas a pergunta é, será que você sempre precisa que alguém te diga o que você tem que fazer? Aí a gente pode... Ou você só faz aquilo que alguém diz, não, faz que vai dar certo. Bem, isso seria um tal da mentoria, ou ter um conselheiro, mas mesmo tendo um conselheiro, há de se questionar o conselho daquele conselho e dizer, olha, no mínimo eu tenho a liberdade de fazer ou tentar acertar, sozinho por mim mesmo. E se der errado? Você aprende com o erro, não é? Desde que não te traga grandes prejuízos, logicamente, né? Logicamente. Mas é interessante que existe um cidadão no Brasil que ele é dono de uma agência de locação de carros. E ele, quando foi fazer uma aquisição de um negócio, ele buscou um conselho de um amigo que ele dizia ser a pessoa assim, de extremíssima confiança. E era uma fusão financeira, ele teria que arriscar todo o capital que ele já tinha conquistado até o momento. Daí o que ele ouviu foi um desestímulo muito grande. A pergunta, você está maluco? Você está louco? Você pode falir da noite para o dia. Você vai jogar para cima tudo que você ganhou até agora? Daí ele pensou, qual é a visão dele sobre o meu negócio? Ele não tem. Quem sabe o que pode acontecer e ter um resultado extraordinário sou eu. Ele foi lá, agradeceu, obrigado, de fato você tem razão. O que vocês acham que ele fez no dia seguinte? Totalmente o contrário. Foi lá e assumiu esse negócio hiper mega arriscado. Aí eu pergunto para você, quem é ele hoje no Brasil? Quem é ele no exterior? Na verdade, uma referência. Eu, pelo menos, tenho ele como modelo, tenho ele como uma referência. Mas ele mostrou o seguinte, eu vou parar porque a opinião do outro não é o que eu gostaria de ouvir? Será que eu só vou dar o passo à frente se o outro disser faz porque confia em mim? Na verdade, é assim. O que a Vânia, o Raimundo e a Ana estão fazendo aqui hoje é dizendo para você que está aqui, assistindo a gente, que está acompanhando a gente agora, ou você que vai assistir depois, desperta. Desperta e realiza. Despertar por quê? Para o que você tem dentro de você. Você tem uma força violenta dentro de você, você tem um talento violento dentro de você. Então desperta para isso, realiza, faz acontecer. Não deixe de fazer algo porque você talvez esteja parado por... E se der errado? Se der errado, deu, recomeça de novo do zero. Ah, mas e se eu ficar com vergonha? O que vão falar de mim? Deixa as pessoas falar o que elas quiserem. Acredite em você.
faz acontecer. Você acha que para mim, para a Vânia e para a Ana, estar aqui hoje, quinta-feira, a partir das 14 horas, perdão, das 15 horas e 30, fazendo essa live toda semana, você acha que a gente tem ou não vontade de não fazer? Claro que tem, mas a gente faz, sabe por quê? Porque a gente faz o que os outros não querem fazer, a gente faz isso. E vai dar resultado? Vai, porque você está assistindo. Parabéns, é isso. Faz acontecer, mas desperta e realiza. Desperta porque está dentro de você, que é uma força poderosíssima. Acho que isso é tudo, né? Ou tem mais? Pode ter mais. Aqui você me trouxe um insight muito bom, Raimundo. Sabe que há um tempo atrás eu fiz um estudo bíblico muito. Porque eu queria entender mais sobre o maior livro do mundo, né? Não tinha a ver com religiosidade, tinha a ver mesmo com entender. É um livro fantástico e eu fiz um estudo. E uma das coisas que o meu professor falou, ele falou: você é milionário? Não é? Começa comprando um quadro de leão. E todo dia você vai olhar para esse quadro de leão e você vai dizer assim: o meu primeiro milhão vai chegar e depois vai se multiplicar. Né? E aí ele falou: mas o primeiro passo é você comprar o seu quadro de leão. Você não pode desistir. O que eu fiz como uma boa. Fui influenciada por ele? Fui no sentido de dizer: o que é que eu tenho aqui? O meu quadro de leão. Leão. Maravilhoso. E agora Então, você é influenciada por você e vou comprar um quadro de leão também. Então, assim, ó, fui influenciada no sentido de dizer: eu já tenho um leão. Eu já sei que Os milhões virão. virão. Então, assim, Virão. acredite, colega. Acredite em você. E você sabe, quando o meu quadro chegou pelos correios, chegou em casa, eu mostrei para minhas filhas, falou: nossa, estranho, um quadro de leão. Eu digo: sim, porque eu quero ser milionária. E se eu quero ser milionária, todo milionário tem um leão em casa. Um quadro de leão em casa. Verdade. Pode observar. E aí minhas filhas viraram e falaram: mama, só você mesmo. Então, assim, eu poderia ter desacreditado, mas o meu quadro de leão permanece aqui. Sempre que eu passo por ele, eu olho. O leão eu já tenho, os milhões estão chegando. Então, Chegando. olha, eu poderia ter É, pegado o meu quadro desacreditado. Eu poderia ter sido influenciada pela a falta de credibilidade delas, né, no potencial de conseguir aquilo. Mas não, eu ainda estou aqui. Vou mostrar aqui para o pessoal do YouTube o meu quadro de leão mostra. também. E, Eu também quero Muito um. bonito, hein? Lindo, e, lindo. e esse é um de todos os outros que eu vou comprar, porque quando eu estiver lá, ó, onde eu almejei chegar, aí eu compro um grandão para colocar na entrada da minha casa, se Deus quiser. Maravilhoso. Isso que é uma boa influência, tá vendo? Não é Tá vendo? tudo que está perdido. Não está tudo perdido. Mas você. E outra coisa, dentro de você já está implantado que você será uma milionária. Sim, Isso também é muito importante. E a gente perde o medo de arriscar. Lógico que, como dizem os outros, nós não vamos dar o passo maior que a perna, mas o passo será dado. exatamente. Sempre. Cada Sim. vez que nós estamos aqui com vocês, que estão nos assistindo, que vão, como diz o Raimundo, vão nos assistir ainda, pensa nisso. Eu vou dar um passo. É um passo de cada vez, é um degrau de cada escada. Mas sempre olhando para frente, resolvendo dentro de você que você merece, que você merece. E quando a gente acredita, com certeza, é o despertar da gente, é o acreditar. Porque o medo, ele vai existir, mas ele vai ser um medo que vai falar assim, que eu vou com medo mesmo. Né? Começa pelo quadro. Um quadro. Começa pelo Começa quadro. pelo quadro. Isso Depois os mesmo, milhões vêm. os milhões virão. Então, por quê? Porque você acredita. Então, é como o Raimundo começou, é dentro de você, o seu emocional. Você equilibra e você acredita. Isso. Eu acho que a gente consegue dar, né, um pouco de recado, porque nós mesmos estamos experimentando, né, gente? Nós mesmos estamos dando um passo. Exatamente. E pode falar, Ana. Desculpa, te Pode cortei. falar, pode falar. Né? Eu queria perguntar aqui o seguinte. Ana, se fosse para você dar uma sugestão agora de uma ação singular, uma sugestão para as pessoas começarem a decidir hoje pela transformação, pelo sucesso, pelo seu progresso,
para fazer uma diferença, plantar uma semente da transformação nas suas próprias vidas, para despertar e realizar, qual seria essa ação que você indicaria, Ana? A primeira ação que eu iria aconselhar a pessoa é vai na frente do espelho mesmo, olha para ti e fala o que eu mereço. O que eu mereço? O que eu posso? E aí depois você decide, eu vou ter autocuidado, autoamor, porque precisa vir de dentro de você primeiro. Não adianta que a gente pode falar, a gente pode te dar uma receita ou um mapa que vai te levar a um tesouro. Mas se você não tiver pronto para encontrar esse tesouro, não adianta nada você ter o caminho. Então, é isso, Raimundo. Vânia, e você, qual é a sugestão da ação que você dá para as pessoas para assumir o controle das suas vidas e já começar a decidir pelo resultado possível a partir de hoje? Acreditar. Eu acho que a partir do momento que você acredita em você mesmo, você acredita no seu potencial, não importa o que falem, o que seja questionado, o que seja colocado, até mesmo pela família, pelos amigos, as pessoas que estão à sua volta no trabalho, é você acreditar em você. Olhar para você mesmo e falar assim, eu sou capaz. Eu sou capaz de ir além do que eu estou. Eu estou travada agora, mas eu tenho certeza que a capacidade de descobrir em mim, como diz a Ana, o que eu quero para mim, o que eu quero da minha vida, e dar o primeiro passo. Quando você acredita, você consegue dar o primeiro passo. Pode ser um passo bem curtinho, mas você começa a se movimentar, você começa a se mover e olhar que tudo depende exclusivamente do seu crédito, de você acreditar em você mesmo. Maravilha, Vânia. Agora eu vou dar uma sugestão para vocês. Com certeza. Vou Vai dar uma lá. sugestão. Você vai escrever, ver se você tem coragem. Coragem. Vou desafiar você que está do outro lado. Vê se você tem coragem de escrever assim, ó, em letras maiúsculas e grande. Eu decido. Pronto. Minha sugestão para você é essa. Escreve aí, eu decido. E aí você vai fazer uma reflexãozinha rápida. Do eu, para você falar assim, eu decido. Isso, o quanto de verdade tem nisso? Eu decido. E aí pronto. Essa é uma boa sugestão. Se você fizer isso e se você acreditar que fez sentido e está fazendo sentido tudo que nós estamos falando, está te fazendo repensar aí em uma infinidade de ações, redirecionamentos que você vai trazer para a sua vida, é porque, se você está entendendo isso, é porque você já teve agora uma luz, pelo menos, de qual caminho você vai trilhar e deve trilhar para fazer com que a sua vida tenha o resultado que você busca. Então, se você decidir, você já está nesse direcionamento. E não está sendo simplesmente paralisado pela influência do ambiente, pela circunstância ou pelas pessoas que te cercam. Vocês concordam com isso, meninas? Faz sentido? Sim, Muito sentido, total. Ramon. Total Eu sim. acredito, eu sigo, eu me acolho. Isso, perfeito. E Perfeito. só para complementar aqui, eu vou pedir às pessoas que estão assistindo aqui no Instagram, ou que vão assistir futuramente aqui no Instagram, para nos seguir lá no YouTube, que é o mesmo @ Despertar e Realizar. Então, se vocês puderem ir lá também apoiar, porque a gente acredita. E por acreditar, a gente está aqui, insistindo e pedindo. Vai lá, dá uma curtida, segue a gente lá. Acredite também, porque nós já acreditamos. Então, é só isso mesmo. E foi um prazer, Vânia e Raimundo, estar com vocês aqui Obrigada. em mais uma live, em mais uma semana. E nos vemos semana que vem, sim, porque nós acreditamos e não iremos parar. Porque o nosso princípio é, se nós tocarmos uma só vida, cada semana foi uma vida que foi tocada e mudada. E seguiremos aqui com esse princípio, certo, Vânia e Raimundo? Certo, obrigada a vocês por mais essa oportunidade da gente falar um pouquinho aqui do que a gente pensa, né? O que a gente está aprendendo nas coisas. E muito obrigada, Raimundo, obrigada, Ana, obrigada a você que está aí do outro lado, como diz a Ana, que
está assistindo ou que vai nos assistir. E é só nos prestigiar. Se achar que está bom, passa para um amigo, passa para alguém que você vê que está travado. É o nosso objetivo. A gente está tentando, está se destravando e queremos vocês do outro lado destravados também. Né, Raimundo? Muito Obrigada. bem. Então, é só escrever assim, ó, eu decido. E se quiser entender melhor como quebrar padrão e sair desse ciclo, escreve aqui nos comentários, ó, destravar. Aí a gente vai ajudar você a entender isso aí. Vânia Raimundo e também Ana Menezes. Estamos aqui para ajudar você a chegar onde você talvez nunca imaginou. Mas sabe por que a gente está aqui? Porque nós decidimos. Obrigado, meninas. Foi um prazer estar com vocês. Igualmente, gratidão, obrigada. Gratidão. E até a próxima semana. Valeu. Até. Tchau. Tchau.